Deus. Livro de Efésios. Carta de Paulo para a igreja de Efésios. Efésios. Louvado seja o nome do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 1. Glória a Jesus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 1. Vamos ler a palavra do Senhor. Em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Está escrito assim. Glória a Deus. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas toda prostituição, toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém? Vamos estar orando em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, por este culto até aqui, Senhor. E o Senhor já tem falado conosco, Senhor, através dos hinos espirituais que foram entoados a Ti, ó Deus. Senhor, não só nós estamos aqui para ouvir Tua palavra, mas um povo, Senhor, que está na internet também está a escutar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, eu Te peço, meu Pai, neste momento, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, falar através, meu Pai glorioso, desta palavra, Senhor. Eu Te peço, meu Deus amado, que não seja, Senhor, a minha vontade, mas seja a vontade, Senhor, do Teu Santo Espírito, ó Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, conosco que estamos aqui, com aqueles que hão de ouvir, Senhor, através, Senhor, da internet, esta palavra, esta mensagem. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, desde agora e para sempre. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Fica um minuto de silêncio em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Oh, glória a Jesus. Irmãos, estamos aqui diante de uma palavra. Louvado seja Deus. Onde Paulo, ele está escrevendo essas cartas, né, com uma grande preocupação. E por que uma grande preocupação? Porque Paulo, ele estava nesse tempo dessa carta preso. E ele estava ouvindo algumas coisas que estavam acontecendo na igreja de Efésios. E ele tem a preocupação de ensinar para que a igreja de Efésios não erre, para que a igreja de Efésios não saia do foco, para que a igreja de Efésios
Não mude o seu caminho com Cristo. Louvado seja Deus. E Paulo, ele vai começar a escrever as cartas, ele vem ensinar desde o capítulo 1 até o capítulo 6. E no capítulo 5, qual nós lemos, Paulo ele está falando e ensinando, instruindo os irmãos acerca de algumas situações que o cristão, que o servo de Deus, que o homem de Deus, que a mulher de Deus, ela tem que ter. Aonde ele começa escrevendo: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então Paulo ele começa essa carta no versículo 1 e versículo 2, instruindo os irmãos a ter algo que hoje nós vemos pouco no Evangelho. Paulo está falando para os irmãos: irmãos, igreja de Cristo, igreja de Efésios, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Muitos interpretam essa palavra errada, muitos entendem de outra forma, mas por que Paulo está falando? Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Porque muitos pensam assim: meu Deus, Deus é o Deus onisciente, Deus é o Deus onipresente, Deus é um Deus eterno. Como que nós vamos ser imitador de um Deus eterno, de um Deus santo, que é onde as nossas injustiças, ele compara as nossas injustiças como trapo de imundície? Então Paulo está falando assim: irmãos, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. E como que eu vou ser imitador de Deus? Como que eu vou ser igual a Deus? E como que eu vou ser filho amado? Porque ele está falando assim: sejais imitadores de Deus como filhos amados. Louvado seja Deus. Abre João aí. Vamos abrir o Evangelho de João. Louvado seja Deus. Vamos examinar a palavra de Deus. Glória a Jesus. João 14, versículo 21. Louvado seja Deus. João 14, versículo 21. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está falando para nós ser imitadores de Deus. Vamos ver o que Jesus falou para os seus discípulos. Jesus falou assim, ó, João 14, versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei e manifestarei a ele. Então o que Jesus está falando aqui? Paulo está falando aquilo que Jesus falou. Paulo ele só está instruindo a igreja porque a igreja precisa ter uma base. E qual é essa base que Jesus está nos ensinando? Jesus está falando assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. Ou seja, aquele que ama a Deus, aquele que guarda os mandamentos de Deus, esse é o que ama Jesus. E aquele que ama a Jesus, ele é filho amado de Deus. E no próprio João aí, se você está com a Bíblia aberta, João 13, versículo 35, Jesus ele fala assim, versículo 34, João 13, versículo 34. Um novo mandamento vos dou. Olha o mandamento de Jesus. Jesus está falando: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se amar uns aos outros. Então Jesus está falando assim, no capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos. Qual é o mandamento de Jesus? Jesus ele fala: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros.
Hoje o que nós vemos e que falta muito, em muitos lugares, e muitas pessoas que se dizem servos de Deus, é o quê? É o amor. Porque o que acontece? Não é porque muitos falam assim, eu ajudo o meu próximo, eu tenho amor. Não. Eu vou entregar minha vida para ser queimado, eu tenho amor. Não. Eu vou dar meu sustento tudo para os pobres. Não. Não quer dizer que você dando um sustento para o pobre, não quer dizer que você entregando sua vida para ser queimado, que você tem amor. Porque lá em 1 Coríntios, capítulo 13, louvado seja Deus, está escrito assim, 1 Coríntios capítulo 13, louvado seja Deus, está escrito assim, ainda que eu tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e tivesse toda a fé, de maneira que transportasse os montes, e não tivesse o amor, nada disso seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento do pobre, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse o amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, o amor é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não irrita, não suspeita o mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Então Paulo está falando o quê? Que o amor não significa que eu ajudando uma pessoa com alimento, eu ajudando uma pessoa que está precisando, não quer dizer que eu tenho amor. Por quê? Porque muitos ajudam aquele que é seu próximo, mas daqui a pouco está falando mal nas costas. Muitos ajudam, profetiza, fala em línguas, tem o dom da revelação, tem o dom da cura, mas tem dureza no coração, é irado. É uma pessoa que não perdoa. É uma pessoa que não tem misericórdia. Paulo está falando, irmão, você pode ter o dom da profecia. Você pode ter o dom da revelação. Você pode dar seu sustento para os pobres. Você pode querer entregar seu corpo para ser queimado. Mas você tem que ter o quê? O amor. Porque hoje nós vemos muito. Aqui eu amo. Ou muitos falam, eu tenho amor. Mas não tem amor por aqueles que estão com ele. Ou do lado dele. Então, não adianta você ter amor pelos que estão de fora e não ter amor pelos que estão de dentro. Muitos falam, eu tenho amor, eu prego o evangelho, eu vou na praça, eu vou na favela, eu vou na visita, mas não tem amor pelos que são de dentro. Se irrita fácil. Não perdoa se o irmão cai. Não tem misericórdia. Então Paulo está falando o que Cristo falou, um novo mandamento vos dou. Cristo falou, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então Cristo nos amou como? Cristo nos amou perdoando. Cristo nos amou como? Nos ajudando a se levantar. Cristo nos amou como? Se entregando por nossos pecados. O erro de muitas pessoas é achar que as obras testificam que ela tem um amor. Mas nenhuma obra vai testificar que aquela pessoa tem amor. O que vai testificar que aquela pessoa tem amor é a vivência que você vai ter com aquela pessoa. Se eu vivo com aquela pessoa, se eu ando com aquela pessoa e eu vejo que aquela pessoa não é uma pessoa hipócrita, mas ela tem amor tanto dentro como fora, aí sim ela tem amor. Porque muitos têm amor fora, muitos só têm amor pelos que estão de fora, mas pelos que estão de dentro desprezam. Pelos que estão de dentro falam mal pelas costas, calúnia, se inveja.
Então não adianta, eu posso profetizar, eu posso revelar, pode cair fogo do céu, mas se eu não tiver o amor num todo, não vai adiantar nada. Porque Cristo, ele amou, mas Cristo ele tinha um amor tanto por de dentro, tanto por de fora, ao ponto que ele fala, eu vim para os que estão de dentro, mas o profeta de casa não tem honra. Ou seja, ele veio para os que estão de dentro, mas Cristo não teve honra pelos de dentro, ele foi pelos de fora, pelos gentios. Foi pregar para os gentios, foi pregar para os ímpios. Ele veio para os judeus, mas os judeus não receberam, então ele foi para os gentios. Por isso que Paulo fala em Romanos, ou 1 Coríntios, que nós somos uma árvore enxertada na videira. Nós somos um galho enxertado. Nós estávamos longe de Deus, mas através da reconciliação, do sangue de Jesus, nós chegamos perto de Deus. Então, através do Cordeiro, através de Cristo derramar o seu sangue, nós somos justificados. Então, como que eu vou ser filho amado de Deus? Aquele que guarda os mandamentos de Jesus. Aquele que obedece aquilo que Cristo falou. E o que Cristo falou? Se alguém te deu um tapa na cara, dê a outra face. Se alguém te fazer andar 1 milha, vai com ele 2. Olha como que é o mandamento de Cristo. Cristo não falou olho por olho, dente por dente, não. Cristo falou, agora vocês perdoem. Perdoa aquele que vos aborrece, aquele que vos persegue, abençoa aqueles que estão te caluniando. Agora, as pessoas dizem que tem amor, mas não perdoa. Se alguém se levantar contra ele, ele já vai rebater, ou ela já vai rebater, ou ele já vai se irar. Então não convém que o servo de Deus seja assim. Não convém que eu se irrite fácil. Não convém que eu seja muito ansioso com as coisas dessa vida fácil. Então olha como que é o mandamento de Cristo. E ainda ele fala que vos ameis uns aos outros. Porque tem muita gente que fala que ama a Deus, mas não ama o próximo que vê. O que adianta eu falar que amo a Deus de boca para fora se eu não amo aquele que eu estou vendo do meu lado? Eu falar que amo a Deus que não vejo, mas eu não amo meu irmão que eu vejo. Então o evangelho não é assim. Nós devemos amar uns aos outros para entender sim que aí eu amo a Deus. Porque muita gente ama a Deus, fala que ama a Deus, mas não ama seu irmão, não ama o próximo, se diz crente. Muita gente vai ouvir essa pregação aqui, essa palavra. Se diz crente, mas mente, calunia, fala mal. Então o que é o amor de Deus? É o perdoar. Meu irmão me entristeceu, eu vou perdoar ele. Meu irmão me caluniou, eu vou perdoar ele. Eu vou abençoar ele. Então isso que Paulo está falando para a igreja de Efésios. Paulo está tendo essa preocupação e está falando, irmãos, vocês sejam imitadores de Deus como filhos amados. Vocês sejam imitadores de Deus como filhos amados. Andem em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Para você reconhecer uma pessoa que ama a Deus, você tem que ver se ela ama seu irmão. Para você ver que reconhecer uma pessoa que ama a Deus, você tem que ver se essa pessoa que diz que ama a Deus, ela entrega a vida dela pelo seu irmão. Para você ver os frutos daquela pessoa, para ver se ela realmente ama a Deus, você tem que ver se ela perdoa, se seu irmão caiu, se seu irmão fez algo que não agradou a Deus, se ela levanta, se ela ajuda. Fala, não, meu irmão, vamos se levantar, vamos continuar prosseguindo, porque Jesus, ele te perdoa. Agora, esse amor que fala aí, que um vai expulsando o outro de congregação, isso não é amor. Ah, eu tô dentro da... Caiu, não pode mais congregar no ministério dele ou da pessoa.
Isso é totalmente antibíblico, isso não é conforme a palavra de Deus. Porque nós devemos perdoar aquele que caiu, se esborrachou, e levantar ele para que ele consiga vencer o seu pecado. Olha Cristo, o exemplo de Cristo. Nós não tinha jeito nenhum, nós não era merecedor de nada, e ele nos chamou. Então o povo que se diz crente, mas sai matando as almas com palavras, expulsando pessoas, isso não é amor de Deus. Porque o amor de Deus é você perdoar. O amor tudo o quê? O amor tudo sofre. O amor tudo crê. O amor tudo suporta. Então eu tenho que suportar o meu irmão. Ah, meu irmão está falando mal de mim. Suporta ele, você tem que amar ele. Isso que é o amor que Paulo está falando. Isso que é o amor que Paulo está falando. O amor tudo suporta. Cristo suportou as nossas iniquidades. Nós não éramos nem dignos de estar aqui. Então Paulo está falando para a igreja de Efésios: vocês suportem uns aos outros. Vocês amem uns aos outros. Vocês não falem mal de uns aos outros. Vocês não pensem mal dos seus irmãos, não. Não julgue para não ser julgado. Então é isso que Paulo está falando para a igreja de Efésios. Ele fala: vocês têm um amor primeiro. Porque tem muita gente que vem para a igreja, vem para o evangelho, não conhece a base do evangelho, quer conhecer só o exterior. Só veste, só o lado exterior e só isso. Mas não conhece o que é de dentro. Não muda o que é de dentro primeiro, para depois que mudar o que é de fora. Só muda o de fora, mas o de dentro ainda está cheio de rapina. Como Jesus falou, os fariseus, sepulcros caiados. São bonitos por fora, se veste bem, roupa longa, parece a beleza, parece santo. Mas na verdade o coração está com ódio, está com ira, está com mágoa. Então não adianta eu mudar meu exterior, mas eu não conheci a primeira parte do evangelho. A base, o amor de Deus, eu não conhecia ainda. Para mim receber o Espírito Santo, eu tenho que receber primeiro o amor de Deus sobre a minha vida. Eu tenho que ter o amor de Deus. Então, Paulo começa a falar para a igreja: vocês permaneçam no amor. Para depois Paulo falar das partes exteriores. Aí o versículo 3 ele fala assim: mas a prostituição, toda a impureza ou avareza, nem se nomeie entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabei isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, ou é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então Paulo foi na base, começou pelo amor. Vocês permaneçam no amor, vocês permaneçam perdoando uns aos outros. Mas tem algo ainda dentro da igreja que está errado. Paulo foi na base, mas depois ele falou assim: tem algo ainda que vocês precisam mudar. Vocês não têm que ser igual. Paulo está falando assim, resumidamente, Paulo está falando assim: vocês não têm que ser igual aos ímpios. Vocês não têm que ser igual aos mundanos. Vocês não têm que praticar aquilo que vocês praticavam no mundo. Vocês agora são servos de Deus. Agora vocês são santos. Então, se vocês praticavam prostituição, se vocês faziam sexo antes do casamento, agora vocês não fazem mais. Se vocês praticam impureza, agora vocês não pratiquem mais. Se vocês eram avarentos, agora vocês não são mais. Paulo está falando isso. Vocês mudaram, vocês vieram para Cristo, vocês aceitaram a fé, agora vocês mudam aquilo que vai condenar vocês se vocês não mudar. Paulo está falando assim: vocês agora são filhos de Deus. Vocês não podem viver mais uma vida como vocês viviam antigamente. Paulo está falando assim: vocês não podem viver uma vida de impureza. Porque tem muita gente que vem para o evangelho,
fala que serve a Deus, mas ainda faz as coisas do mundo, anda como o mundo, fala como o mundo, veste como o mundo. Então Paulo está falando assim, agora que vocês são de Cristo, nova criatura vocês são. Vocês não são mais do mundo, vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Porque tem muitos que falam, eu sou luz, mas anda de qualquer jeito, fala palavrão, mente, rouba, calunia, é irado, veste roupas como do mundo, irmãs que se diz crente, mas veste a saia como igual do mundo, irmãos que se diz crente, mas veste roupas que não convém o servo de Deus vestir. Então Paulo está falando isso. Vocês conheceram o amor, agora vocês precisam conhecer o resto. Vocês precisam mudar a vida de vocês. Por que Paulo está falando? Porque ele está ouvindo o que está acontecendo na igreja. Ele está ouvindo que ainda tem pessoas que veio para o Evangelho, mas ainda está em fornicação. Ele está ouvindo que tem pessoas que vêm para o Evangelho, mas andam de uma vida de qualquer jeito na presença de Deus, a impureza. Ele está falando de pessoas que veio para o Evangelho, mas ainda não ajuda o próximo, não tem obras. Então é isso que Paulo está resumindo aqui. E ele fala mais ainda, nem torpezas, versículo 4, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convém, mas antes ações de graça. O que mais nós vê hoje, pessoas que se dizem servo de Deus, mas brinca com a palavra de Deus, faz chocarrices, zombarias, pessoas que se envolvem com brincadeiras mundanas. É isso que Paulo está falando. Vocês são servos de Deus agora, mas vocês não podem se envolver com essas brincadeiras deste mundo, com aquilo que o mundo está ensinando, que é a chocarrice. Quantos crentes perdem tempo vendo coisa que não convém na internet, ouvindo coisa que não convém na internet? É isso que Paulo está querendo falar. Vocês têm que mudar de vida. Muitos vão ouvir essa palavra aqui, e Jesus está falando, vocês têm que mudar de vida. Vocês agora veio para Cristo, agora vocês são nova criatura. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se você ouvia forró quando você era ímpia e ímpio, você não ouve mais quando você é cristão. Se você ouvia, olhava, escutava aquilo que não agradava a Deus, agora que você é servo e serva de Deus, você não pode escutar mais. É isso que Paulo está falando, a diferença entre a luz e as trevas. Muitos se dizem crente, mas não mostram a diferença. Muitos se dizem crente, mas ainda assiste o jogo de futebol, adora time de futebol. Muitos se dizem crente, mas ainda anda de sunga na praia. É isso que Paulo está querendo dizer. Vocês têm que mudar de vida. Paulo está falando, vocês têm que se converter. Vocês conheceram o amor de Cristo? Vocês obedeceram a palavra de Deus? Agora mude a vida de vocês. Não vive como os ímpios mais não. Não vive como os gentios mais não. Não se vista mais como os ímpios não. É isso que Paulo está querendo dizer. Nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrice que não convém, mas antes ação de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Olha o que está escrito em Efésios 4, versículo 29. Louvado seja Deus.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que para promover edificação, para que dê graça aos que ouvem. Hoje que nós vai ver crente que fala o que não deve. Fala palavras que são palavras mundanas. Não se converteu ainda totalmente. O que mais nós vê hoje é crente que tem chocarrice na sua boca, só fala zombaria. O que nós mais vê é crente que fala palavrão, se diz crente, mas fala palavrão. Então Paulo está falando assim, não saia nenhuma palavra tola, palavra que não convém das vossas bocas. Sede santo como Jesus é santo. Mude a sua fala, mude o seu vestir, mude o seu comportamento diante das pessoas. Quantas pessoas que eu já ouvi falaram comigo, falaram, eu sou crente, mas ouve sertanejo, fala o que não convém, faz brincadeiras que não convém que o servo de Deus faça, mas se diz que é crente. Então Paulo está falando, não convém que vocês façam isso. Por isso que Paulo está preocupado com a igreja de Efésios, porque ele está vendo que a igreja de Efésios está tomando um rumo que não era para estar tomando. Ele está ouvindo que a igreja de Efésios está tomando a direção errada. Então Paulo tem que intervir, e por isso que ele escreve essa carta. Aí no versículo 6, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Porque o fruto do Espírito está em bondade, justiça e verdade. Então o que Paulo está falando assim, irmãos? Ninguém te engane com palavras vãs. Porque hoje nós vemos pessoas que se dizem servos de Deus, mas se corrompem facinho. Se ela conversar com o ímpio, ela se corrompe. Então Paulo está falando, irmão, não se engane com palavras vãs, não deixe os ímpios enganar vocês, que isso pode, que isso não tem nada a ver, que isso é bom. Não se engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Quando Paulo está falando, não sejais seus companheiros, Paulo não está falando, eu não posso jantar na casa da minha mãe ou na casa de um parente. Não. Paulo não está falando, eu não posso conversar com alguém do meu serviço que é ímpio. Paulo está falando para eu não ser companheiro nas obras dele, não ser cúmplice com as obras dele. Porque eles ensinam coisas que um servo de Deus não deve fazer. Ou seja, o servo de Deus, a luz que está em nós, tem que ser a diferença diante do ímpio. Tem que ser a diferença. Em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 10. 5, versículo 10, está escrito assim. 1 Coríntios 5, versículo 10. Versículo 9. Já por carta vos tenho escrito, que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Então Paulo está falando o que aqui? Irmãos, não se comuniquei com aqueles que praticam a iniquidade, ou seja, não seja participante com eles. Paulo não está falando que você não pode conversar, Paulo não está falando que você não pode falar, porque tem o que mais tem de crente religioso, que está no serviço, não dá nem um bom dia, não cumprimenta nem o patrão, não cumprimenta nem a chefe, não conversa nem com aquele colega de trabalho. Às vezes o colega de trabalho chama ele para almoçar e ele não vai, porque ele fala, eu sou crente, eu não posso se envolver. O que Paulo está falando aqui? Não se comuniquem com as obras dele, eles são ímpios.
E ele fala no versículo 11, ó, mas eu escrevo agora isso, que não vos associeis, versículo 10, isso não quer dizer absolutamente, ou seja, quando ele fala isso não quer dizer absolutamente, ele está falando assim, tem pessoas que você não vai poder andar realmente. Tem pessoas ímpias que você não vai poder andar porque você vai se corromper fácil. Tem pessoas ímpias que você não vai poder conversar porque se você conversar, se você se envolver, ela vai te contaminar, ela vai te corromper fácil. Mas eu estou dizendo isso não quer dizer absolutamente com os devassos desse mundo, com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, senão seria necessário nós sair do mundo. Então Paulo está falando assim, eu não estou falando absolutamente que vocês não têm que andar, ou conversar, ou dar um bom dia. O que eu estou falando é para que vocês não se corrompam com eles. Porque aonde você anda tem um ímpio. Você vai na lotérica, você vai conversar com um ímpio. Você vai no shopping ou no mercado, você vai ver um ímpio. Então Paulo está falando assim, não estou falando absolutamente. Em parte. Em parte vocês não devem participar com pessoas que vão te corromper. Aí o versículo 11 ele fala assim, mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, olha o que Paulo fala, mas agora eu vos escrevi que não vos associeis com aquele que se diz irmão, ele se diz irmão, mas ele é devasso, ele é avarento, ele é idólatra, maldizente, beberrão, roubador, com tais nem ainda comeis. Então Paulo está falando assim, aquelas pessoas que conhecem o Evangelho, aquelas pessoas que conhecem a palavra de Deus, aquelas pessoas que não são ímpias, mas são crentes, e ainda continuam vivendo essas coisas, sai de perto dessas pessoas porque elas vão te corromper fácil. Então é isso que Paulo está preocupado, vocês tomem cuidado. Tomem cuidado para vocês não se corromper. É isso que Paulo está querendo dizer. Por isso que ele fala assim, não sejais seus companheiros, no Efésios capítulo 5, versículo 7. Portanto, não sejais seus companheiros. Ou seja, não sejais companheiro nas obras que eles praticam. Ele mente, mas você não vai mentir. Ele fala palavrão, mas você não vai falar. Ele escuta música do mundo, mas não é porque ele escuta que você tem que escutar. Você está convivendo com pessoas ao nosso redor a todo momento que são ímpios. Nós não temos que desprezar eles. Nós temos que dar um bom dia. Mas nós também não vamos participar do que eles fazem. É isso que Paulo está querendo explicar para nós. Aí ele fala assim, versículo 8. Porque no outro tempo vocês eram trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Então Paulo está falando assim, vocês eram trevas. Vocês falavam igual eles. Vocês bebiam igual eles, fumavam igual eles, viam o que eles viam, ouviam o que eles ouviam. Mas agora que vocês são luz do Senhor, mostre a diferença diante deles. Seja luz no meio do seu trabalho. Seja luz na onde você anda, no trem, no metrô, no meio dos seus parentes que são ímpios. Por que muita gente não ganha seus parentes para Jesus hoje? Por que muita gente não ganha aqueles que estão afastados para Jesus hoje? Porque fala, eu sou santo, eu não posso conversar. Eu sou santo, eu não posso nem falar com ímpio. Não, nós temos que ganhar essas almas que estão perdidas para Jesus. E a maior pregação é o nosso testemunho. É o nosso testemunho. Opa, olha, ele é crente, mas ele dá um bom dia. Ele é crente, mas ele não deixa de falar com nós. Isso vai mostrar para eles. Agora você querer, muitos, eu sou santo, eu sou servo de Deus, eu não posso nem comer na casa da minha mãe, eu não posso nem ali na casa do meu tio, não posso falar com ninguém. Não é isso que Paulo está ensinando, não é isso que Jesus ensinou. Jesus, ele fez o quê? Ele comeu na onde? Com os pecadores. Jesus sentou na mesa e comeu com os pecadores. Aí os fariseus falaram, o que ele está comendo com os pecadores? O que ele está comendo com os pecadores? E muitos hoje estão assim, são fariseus. Porque não entenderam o Evangelho ainda. E o Evangelho não é desprezar as almas, mas é ganhar as almas para Jesus. É isso
que nós temos que entender. Jesus comia com os pecadores, mas ele não praticava aquilo que os pecadores faziam. Ele comia, mas ele não fazia aquilo que os pecadores faziam. Os pecadores ouviam música mundana, funk, sertanejo, forró, viam que não devia, mas Jesus não fazia isso. Assim nós também. Nós estamos rodeados de ímpios. É no serviço. É onde no meio do nosso parente. Mas nós não vai deixar de falar com ele, nós não vai deixar de comer com ele, mas nós não somos participantes das obras dele. É isso que nós temos que entender. E ele fala assim, ó, aprovando, versículo 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então você não vai deixar de ser crente ou servo de Deus por você dar um bom dia para um ímpio ou ir na casa de alguém que te convidou para almoçar. Você só vai se corromper se você quiser. Porque o crente, no meio das trevas, ele se manifesta à luz. O que é verdadeiro, ele não se corrompe. Ele não se corrompe. Então nós temos que ser a diferença. Então por isso que Paulo está preocupado, está falando assim, vocês mostrem a diferença. Igreja de Efésios, Paulo está falando assim, mostrem a diferença diante dos ímpios. Vocês precisam ganhar eles. Não desprezem eles, não. Não pratiquem as obras que eles praticam. Mas seja luz aonde você está. É no serviço? Seja a diferença. É no seu trabalho? É na sua casa? É onde você, com alguém que você conversa, que é próximo de você? Seja a diferença. Porque quando eles te verem, eles vão falar, realmente, ele é servo de Deus, ela é serva de Deus. José estava no Egito. Mas quando a mulher de Faraó veio para tentar José, ele fugiu. Então não quer dizer que você no meio do Egito vai se corromper com o Egito. Nós no meio do Egito, nós vamos fazer diferença no Egito. É isso que nós temos que entender. É isso que Cristo está nos ensinando. É isso que Paulo está preocupado e está ensinando a igreja. Seja a diferença, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprove o que é agradável ao Senhor. Porque muita gente hoje coloca pecado em tudo. Até na porta, se deixar, coloca pecado. Mas ele está falando assim, aprove o que é agradável. Aquilo que é bom, aquilo que não vai te corromper. Nem tudo é pecado, nem tudo tem demônio, nem tudo é o diabo. É essa a preocupação de Paulo, aprove. Seja a diferença e também aprove aquilo que agrada a Deus. Examine a Escritura para ver se realmente aquilo que muitos falam está escrito ali. E não comunique, versículo 11, não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai. Então é isso que Paulo está falando. Seja a diferença. Então como servos de Deus, nós aprendemos hoje que nós primeiro devemos amar, perdoar e ser a diferença onde nós esteja, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde nós andamos, na nossa vizinhança, seja a diferença. Porque quando eles precisarem de ajuda, a primeira pessoa que eles vão ir é você. Porque eles vão falar, não, eu vou ali no cooperador André, porque naquele dia ele me ajudou nisso. Ele me ajudou a arrumar isso. Ele fez isso por mim. É isso que Paulo faz, não é desprezando, não lançando todo mundo para o inferno que as pessoas fazem. É isso que nós temos que tomar cuidado, tem que ser a diferença. Amém? Essa é a palavra de hoje, em nome de Jesus. As palmas para Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar orando em nome de Jesus. Encerrar este culto. Glória a Deus. Vamos agradecer a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo alimento que o Senhor nos concedeu, Senhor. Nesta noite, Jesus.
Jesus, que essa palavra venha estar guardada no nosso coração. E que nós vamos entender, Senhor, qual é a tua vontade. Que nós vamos ser a diferença, meu Senhor, neste mundo tenebroso, Pai. Encerramos aqui este culto, Senhor, e entregamos a Ti, Pai. E continua conosco, nos guardando e nos livrando. É no nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a igreja e todos digam amém.